Clique Rural está de volta para você e agora vamos falar da qualidade sanitária dos alimentos produzidos em Santa Catarina. O nosso estado é o único brasileiro com um certificado de livre de febre aftosa sem vacinação e também com o título de livre de peste suína clássica. São títulos muito desejados por grandes produtores do mundo todo, mas que aqui em Santa Catarina foram conquistados graças a um extenso trabalho realizado pelos órgãos de fiscalização sanitária. Na propriedade do seu Flávio existem 110 cabeças de gado para a engorda. E mesmo com a operação Carne Fraca, o agricultor continua otimista e mais do que nunca pensa em manter a qualidade do rebanho. E para isso, ele tem um segredo. Tem aquele dizer que o olho do dono é que engorda o boi, né? Então, por isso que todo dia você tem que estar acompanhando o teu rebanho, vendo o que está acontecendo e para você tomar as providências, o que estiver faltando, você tem que repor, tem que estar acompanhando. Mas, além disso, a inspeção sanitária também é importante para manter a qualidade e a segurança dos animais. E aqui no estado, este acompanhamento é feito de perto. O órgão responsável é a SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. Para o seu Flávio, esta inspeção feita por um médico veterinário é muito importante, assim como é necessário o cuidado do produtor. É obrigatório o uso de brinco, né? Além disso, as vacinação tem que ser rigorosamente para você produzir uma carne de qualidade, tem que ter vacinação, porque senão você não tem um produto de qualidade. Mesmo que nós falando já dessa crise, né? Eu acho que tá difícil, mas nós temos que fazer a nossa parte. Enquanto os produtores fazem a parte deles, os membros da SIDASC ficam com a função de cadastrar todos os animais produzidos no estado. Acompanhamento que é feito desde o nascimento até o abate e a comercialização da carne. Por exemplo, todos os nossos bovinos têm uma identidade, tem um número na sua orelha que diz que aquele bovino nasceu em tal dia, foi criado em tal dia, e se ele migrou da propriedade que ele nasceu para uma outra propriedade, tem uma guia que tem que ser fornecida à SIDASC para colocar toda a história desse bovino lá nos computadores da SIDASC, para que quando do abate é identificado aquele animal e dito para quem consumir aquela carne, que está consumindo a carne daquele bovino que percorreu isso. Da mesma forma acontece com as aves e com os suínos. Além disso, para que os animais sejam transportados em Santa Catarina, é obrigatória a emissão da Guia de Trânsito Animal, a GTA, documento que confirma a sanidade. De acordo com o presidente da SIDASC, este modelo de inspeção sanitária é reconhecido nacional e internacionalmente pela qualidade e segurança. Prova disso é que nos últimos 30 anos, nenhum caso de saúde pública foi registrado por causa de algum produto inspecionado. Tudo isso dá garantia para o Estado que quando tiver um problema sanitário identificado em qualquer ponto, a gente interdita toda essa região e vai fazer o rastreamento da onde que vieram esses animais para poder combater isso rapidamente. Da mesma forma, se houver um problema sanitário de produto irregular que contamine alguém, a gente tem condições de entender e ver aonde que foi o início do processo para a gente combater rapidamente e ver o que aconteceu. Então, esse é um serviço muito seguro, aceito pelo mundo inteiro. E nessa semana, o presidente Michel Temer assinou o decreto que atualiza o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. As mudanças devem dar uma nova dinâmica ao setor, com menos burocracia e mais facilidade para investimentos. Nossa equipe em Brasília acompanhou a solenidade. O novo regulamento redefine as sanções com penalidades leves, moderadas e graves e gravíssimas, quando prevê a interdição do estabelecimento e cassação do registro de funcionamento. O Serviço de Inspeção Federal, o CIF, passa a ter 7 tipos de carimbo. Antes eram 18, com prazo de validade de 10 anos. Também está permitido o uso de exame de DNA nos produtos fiscalizados por análise de biologia molecular. E, por fim, facilita a legalização de pequenas agroindústrias. As novidades levam em conta o avanço tecnológico de todos esses anos, diminuem as exigências burocráticas e adequam as normas à legislação internacional.
Para se ter uma ideia, o regulamento antigo tinha mais de 900 artigos. Agora ficou mais enxuto e passou a ter cerca de 500 tópicos para consulta. O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal foi assinado há 65 anos pelo então presidente Getúlio Vargas. Até hoje, as normas nunca tinham passado por atualizações. O foco do regulamento é a saúde pública e o combate à fraude econômica, e engloba as carnes bovina, suína e de aves, leite, pescado e mel. A gente espera que realmente ele venha contemplar a modernidade, a desburocratização do sistema de inspeção e que venha dar segurança, inclusive nesse momento difícil que o Brasil está passando aí, na especulação de que as nossas carnes não seriam carne de boa qualidade. A arroba da vaca gorda começa a semana ao preço de R$ 129 em Joaçaba, R$ 147 em Criciúma e R$ 158 em Chapecó. E o primeiro mês da parceria entre as centrais de abastecimento de Santa Catarina e o Serviço Social do Comércio rendeu 135 toneladas de alimentos distribuídos para famílias carentes e instituições sociais da Grande Florianópolis. O programa Mesa Brasil do SESC distribuiu essas doações para 17 mil pessoas que estão cadastradas em 107 instituições atendidas pelo programa. Esses alimentos doados foram repassados por produtores rurais ou então por boxistas que trabalham na Ceasa. E esses alimentos não estavam mais em condições dentro dos padrões de venda ou então tinham sobrado do trabalho diário. E apesar do Oeste ter uma grande produção de alimentos, a região ainda enfrenta um sério problema quando o assunto são as folhas vindas da olericultura. Para tentar incentivar os agricultores a produzir mais, aconteceu um seminário para discutir o desenvolvimento e o futuro da produção de hortaliças na região. Com um consumo 90% maior do que o produzido na região, a olericultura ainda é um desafio para quem depende dela. A falta de qualificação técnica e a carência de mão de obra são os problemas mais comuns enfrentados pelos agricultores. O pessoal quer trabalhar de segunda a sexta, ninguém tem compromisso de estar lá no sábado, né? Regando uma alface, cuidando de uma muda, né? Com essa defasagem na produção, o mercado da região perde para o mercado de fora anualmente mais de 5 milhões de reais, que poderiam girar aqui. O baixo número de agricultores envolvidos com a produção de folhas também tem impactado no número de feiras realizadas. De acordo com o secretário de Agricultura, Chapecó perde de realizar hoje mais de 10 feiras de produtos orgânicos por falta de matéria-prima. O agricultor também precisa se dispor a entrar nessa nova realidade, né? Precisa de mão de obra e no seminário aí está disponibilizando os recursos o Banco do Brasil e ele vai culminar com a Mercoflora, mostrando então para os agricultores que nós temos hoje sementes de boa qualidade, temos também maquinários, né, compatíveis com a realidade, então basta uma tomada de posição. Além de dobrar a produção, outro desafio é manter a qualidade. No Seminário de Desenvolvimento da Cadeia da Olericultura, promovido nesta terça-feira, técnicos da EPAGRE explanaram sobre o manejo integrado de pragas para uma produção mais saudável e mais rentável dentro das hortas. Não gera custo, é uma produção interessante para a saúde da família, que é uma produção mais limpa, onde a família integra várias práticas no sistema produtivo, desde o plantio em nível, cobertura de solo com palha, usar sementes mais resistentes, sementes mais adaptadas, ver quando chega a praga na lavoura. Linhas de crédito para incentivar a produção também foram apresentadas aos produtores. Chapecó possui hoje mais de 200 agricultores. Destes, apenas 50 vivem da produção de hortaliças. Aqueles produtores que já estão inseridos, né, nesse modelo, nesse processo de produção de hortifruti grangeiros, estão muito bem sucedidos, né? São cases de sucesso, né, que devem ser copiados. E nós temos as propriedades pequenas, aqui esse modelo fundiário nosso, que praticamente não permite muitas outras atividades, né, além da produção de hortifruti. Muito bem, a gente vai a um intervalo agora e logo voltamos aí com o nosso quadro Sabor da Terra e a receita de hoje.